Se você reprovou no IELTS, quer dizer, você conseguiu uma nota muito abaixo do que tu precisava, eu sei a sensação que tu tá sentindo agora, uma sensação de ter gastado dinheiro sem terceiro lugar, perdido tempo e principalmente agora o que mais vem é o medo de você não conseguir esse resultado. Mas deixa eu te falar uma coisa, reprovação não é sentença. Reprovação, na verdade, ela é um diagnóstico. É ela, se você souber interpretar bem o que essa reprovação quer dizer, que vai te dizer o que você vai ter que fazer para transformar esse resultado em um plano real de recuperação. O problema nunca é você em si. Às vezes você está pensando assim, ai, mas será que eu não consigo fazer essa prova? Essa prova é muito difícil para mim. Às vezes até pensando em fazer outra prova. Mas, na verdade, o problema está em como você estudou. Os pontos cegos que ninguém te mostrou. Então, a gente vai direto para o que importa. A primeira coisa que você precisa fazer depois de reprovar no IELTS e não conseguir sua nota é avaliar exatamente o que te derrubou. E eu não digo aqui para você olhar o resultado e ver sua nota no speaking, sua nota no reading, isso aí são só números. Mas você tem que tentar tratar de entender o que te levou nessas notas. Qual foi o ponto dentro de cada habilidade que te levou assim, a essas notas? O que você sentiu mais dificuldade? Qual foi a habilidade que causou mais problemas dentro da prova? Sabe? E o que você veio fazendo antes? Porque se você fez a prova, você imagina que você tenha estudado antes. O que você fez nesse percurso antes? Faz essa autoavaliação. E o que claramente não funcionou? Porque pensa comigo, se você não parar para analisar e simplesmente, pô, reprovei, vou continuar fazendo a mesma coisa que te trouxe esse mesmo resultado, adivinha? O resultado vai se repetir. E às vezes você vai entrar, se você não já tá, num ciclo de repetição. Você faz uma prova, volta a estudar exatamente da mesma maneira, aí melhora um pouquinho a habilidade, a nota desce na outra, melhora um pouquinho aqui, mas nunca consegue bater a nota que tu precisa. Então, nesse momento, para, vê o que aconteceu, o que te levou a esse objetivo, qual foi a dificuldade, para que você tenha clareza do que tu precisa fazer agora, do que tu precisa mudar, para que tu tenha novos resultados. Eu vou trazer aqui uma forma prática de como você pode identificar as causas mais comuns de reprovação que eu já observei ao longo dos anos que eu venho trabalhando com isso, tá? Preciso que você seja honesto com você mesmo e veja se você bate com as coisas que eu vou falar aqui. Primeira coisa, você só estudou inglês geral. Às vezes, você é uma pessoa que tem uma vivência no exterior, você é uma pessoa que tem um inglês intermediário, intermediário avançado, não tem problemas nenhum com comunicação e tudo mais. E você achou por bem que bastava você entender, sei lá, o formato da prova e estudar um pouco mais de inglês ali, fazer uma aula de conversação aqui, uma coisa acolá, e fazer a prova. Só que você tem que lembrar que a prova ela é composta por critérios. Se você não cumpre os critérios de speaking, por exemplo, não adianta você chegar lá e responder todas as perguntas. Ah, Evelyn, mas eu respondi fluente, sim, mas as perguntas que você respondeu, mesmo com essa fluência, com essa fluidez de fala, elas cumpriam realmente o que estava escrito no critério da nota que tu queria? Se você falou assim, pô, eu nem sei o que está escrito na nota no critério da nota que eu queria, então nós temos um problema. Ponha na sua cabeça que somente em inglês geral, mesmo tendo um nível bom, não ajuda em IELTS. Você precisa entender como a prova funciona, como ela avalia e o que você vai ter que fazer para entregar aquele resultado. O item 2 é que às vezes você até fez uma aula particular, provavelmente, com um professor, e ele te dava algum conteúdo. Toda semana você ia lá, você recebia conteúdo, ou no preparatório presencial, enfim. Só que esse conteúdo, ele não te preparou para a prova. Você aprendeu uma coisa de gramática aqui, você aprendeu uma técnica de skimming lá, você aprendeu um negocinho cá, mas para te preparar para a prova, para identificar onde estão os seus erros, o que falta para você cumprir, te ensinar um caminho para você sanar esses erros e aumentar sua nota, isso não foi feito. Só te deram um monte de conteúdo, e conteúdo por si só não gera resultado. O terceiro, que pode ter sido uma causa, é que você não fez simulados. Às vezes você falou assim, pô, Evelyn, no curso que eu fiz não tinha simulado para fazer. Temos um problema, porque como tu vai fazer uma prova, o simulado, vamos para aí. O simulado, ele serve justamente para indicar para você onde você está, qual nota você está tirando. A única maneira de saber o momento de fazer a prova é quando tu bate as notas no seu simulado. Isso é uma coisa que eu acredito. Se você acha, assim, você sente no feeling ali, eu acho que está na hora porque eu acho. Você está indo completamente com achismo fazer a prova e provavelmente tu não vai bater sua nota.
Então, é necessário que você tenha mecanismos de medição, que são os simulados, para que tu não tenha surpresas, para que tu não vá fazer a prova e não atinja a sua nota. Eles servem justamente para antecipar isso. E às vezes, por você não ter feito esse simulado, você chegou na prova sem entender como administrar o tempo. Você não conhecia alguns tipos de questões. Você, mais importante, você não se conhecia enquanto comportamento de prova. Porque uma coisa é você escrever uma writing sem marcar tempo, sem ambiente de prova. Outra coisa é você escrever uma writing com tempo, ambiente de prova, nervosismo. Speaking é a mesma coisa. Você está de frente a frente com o examinador. Se você nunca fez um simulado nesse estilo, provavelmente você vai ficar nervoso. E esse tanto de coisa, óbvio que vai atrapalhar o teu desempenho final. A quarta causa é que tu fez a prova meio que de teimoso, só pra sentir como é que é. Assim, você foi lá. Ah, vou ver aqui como é que eu tô, como é que tá. Se não der, não deu. Tranquilo. Aí você foi lá e você acabou tendo a pior experiência, porque a pior experiência que tem é você ir lá fazer o IELTS no feeling, só pra ver como é que é. Tu não vai conseguir tua nota na primeira vez, assim. Aí tu vai ter gastado R$ 1.500, tu vai ficar com a sensação de frustração, porque querendo ou não, mesmo que você fale pra si mesmo, fala assim, não, mas eu não me preparei suficientemente, eu não tava preparado, aquilo ali não me representa, você vai ficar frustrado. Você vai olhar pra nota e falar assim, nossa, não esperava que fosse assim tão ruim. Será que eu sou tão ruim assim? E aí vai começar um monte de dúvida que não era pra ter acontecido. Por quê? Tu não tava preparado pra fazer a prova. E aí vem o meu ponto. A prova não é pra você testar. Se você não estudou, se você não se preparou, você não tá preparado. Não tem por que você ir lá pagar pra fazer a prova. Sabe? E mesmo que você goste desse tipo de experiência, isso vai te fazer levar essa experiência ruim pra prova que você esteja realmente preparado. Infelizmente, a mente humana ela tende a replicar experiências, né? E relembrar. E às vezes você vai ficar nervoso, você vai duvidar de você mesmo, você vai ter infinitos problemas que às vezes não aconteceria se você não tivesse feito a prova na hora errada, despreparado. O próximo é um clássico, principalmente de quem compra curso. Curso é. Tá. O próximo, quinto item, é um clássico, principalmente de quem compra curso. Curso de técnica, curso de estratégia, aprenda X e Y em passe 8 semanas. Esses cursos, eles vendem estratégia, técnica de prova. Basicamente, um hackzinho, um atalho, um negocinho que você vai botar na tua nota, que você vai botar a estrutura centesa complexa aqui, que você vai botar link word cá, que você vai usar palavra avançada, não sei o quê, e chama isso tudo de técnica, esquema, não sei o quê. E aí, querido, você aprende somente isso. Só que somente isso não é suficiente para você bater a nota. Eu recebo pessoas aqui, teve uma aluna em especial que eu recebi ela aqui, e ela disse que ela tinha pago coisa de R$ 6.000 em algumas preparações, jurando por Deus e acreditando na promessa, que era, basta você aprender técnica X e Y, que você vai conseguir sua nota em 8 semanas. É papum. E aí, beleza. Só que ela tinha um nível de inglês B1, e ela queria uma nota 7, que é uma nota C1. Não é preciso ser nenhum especialista para você entender que de B1 para C1 existe um abismo. E esse abismo, esse buraco, não é tapado com técnica. Porque se eu falo para você usar a estrutura complexa e você nem sequer conhece a estrutura complexa, nem as simples você consegue aplicar sem tantos erros, adivinha o que vai acontecer? Você vai tentar fazer, você vai tentar executar a ordem que te deram, mas você não vai conseguir levar aquilo para frente. A culpa é sua? Porque você é incapaz, que você não tem capacidade? Não. É o teu nível de inglês. São os erros, as dificuldades, os problemas que ninguém tá olhando. É por isso que às vezes você aprendeu a formato de prova, você aprendeu como fazer, você aprendeu a fazer, na verdade, né, que schema existia, que tinha que usar link word, mas ninguém, link word, perdão, mas ninguém te disse como evoluir realmente o seu nível de inglês voltado para a prova. Ah, Evelyn, mas me falaram que no IELTS não precisa evoluir nível de inglês, é só você estudar para a prova. Vamos lá. No critério. Vamos à definição. O que é um critério, gente? O critério do 7 diz que você tem certas habilidades em 4 quesitos que estão sendo avaliados. Se você está no 5, no 5,5, significa que você. No 5, você é um B1. Se você é um B1, dentro da língua inglesa, você representa aquelas habilidades. Se você é um C1, você é um 7, dentro da língua inglesa, você representa aquelas habilidades. Você tem aquelas características. Então, sim, se você representa as características de um 7, é porque você é C1.
É óbvio que as estratégias ajudam a cortar caminho e que você chegue nisso mais rápido. Mas não dá para você ignorar que a prova cobra ambas as coisas. E é por isso que às vezes você com nível B1, B2 não consegue chegar no C1 aplicando somente técnica. Sem contar que o IELTS é uma prova de habilidade. O que eu vejo muita gente fazendo poxa, eu tenho que aplicar estrutura complexa, legal. Aí eu pego um livro de Cambridge, de gramática, faço ele de cabo a rabo, de cabo a rabo, de cabo a rabo. Tá, mas e a aplicação nas tuas respostas? Tem? Essa aplicação, você observa os erros que você comete? Quando você faz um simulado de listening, de reading, você consegue captar o que ficou faltando ali para que no próximo isso melhore? A tua writing, tu entende? Se você não entende, é martelar. Você sabe as técnicas, beleza, você sabe. E aí, o que você faz com isso? Como é que você faz para que isso vire realmente resultado? Que você realmente avance em nota no IELTS? Tá entendendo como são duas coisas distintas? O próximo item é que você achou que somente com aulas no YouTube ou com algum curso gravado você ia conseguir uma nota alta. Gente, deixa eu falar uma coisa com vocês. O YouTube é uma fonte maravilhosa. Eu estou aqui no YouTube. Eu consumo vídeos de YouTube, eu já aprendi muita coisa no YouTube. Mas vocês precisam entender que todo o conteúdo que está no YouTube, ele é solto. É um conteúdo que ele pode te dar algumas dicas, ele pode te alimentar de alguma forma, ele pode dar um insight. Mas quando a gente fala de uma preparação pro IELTS, vai ser tanta informação diferente, tanta dica diferente que você vai achar, que no final das contas você vai se sentir perdido e no escuro, que provavelmente foi o que aconteceu com você. E a mesma coisa, parecido, acontece com um curso gravado. Um curso gravado é basicamente, não é bagunçado, né? O conteúdo segue uma lógica. Só que, qual é o problema do curso gravado? Primeiro, é o mesmo curso para todo mundo. Então, se você é B1, se você é A2, se você é B2, precisa de uma nota C1, você precisa de um 7, precisa de um 5, precisa de um 4, o conteúdo vai ser o mesmo. Já dá para perceber que isso não vai ser efetivo. Não tem como eu dar uma mesma solução para pessoas que têm problemas diferentes, níveis diferentes, precisam de notas diferentes. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que um curso gravado, o que você vai fazer? Você vai assistir uma aula de como, por exemplo, fazer uma redação. 7. Aí você assiste lá a aula de como fazer redação 7. Quando você reproduz, você vê que sua redação não ficou nem um pouco parecida com aquilo. E agora? Você vai fazer o quê? Assistir a aula de novo? Você já assistiu? Aquilo dali foi o que você conseguiu absorver. Se você conseguiu absorver e escrever uma redação 5, o que a gente vai ter que fazer a partir de agora é identificar os motivos pelos quais a tua redação foi um 5, os motivos que fizeram a tua redação ser um 5, e entender quais são os pontos que a gente vai ter que trabalhar para que ela vire um 5,5, para que ela vire um 6, para que ela vire um 6,5 e vire um 7. E antes que você pense que não tem que trabalhar, é só continuar escrevendo. Só continuar escrevendo vai te levar à replicação de erros. Você vai replicar o mesmo erro. Você pode escrever 1000. Se você não identificar o que precisa ser melhorado e corrigir isso ao longo do caminho, você vai escrever 1000 redações de menos 5. Não vai mudar as coisas. Então, precisa ser feita essa identificação para que na próxima tu tenha um aumento. E no curso gravado, o que você tem são aulas gravadas. Você não vai ter ninguém para olhar para tua redação e te falar assim, a gente precisa melhorar aqui, aqui e aqui. Isso não existe. No máximo, você vai ter direito ali a algumas 5, 8, 10 correções, que não são correções, porque vão pontuar erros de gramática, vocabulário e vão te dar uma nota. Sinceramente, o que você faz com uma nota? Legal, tirei 5, tirei 6,5. Por quê? Qual que é o próximo passo aqui? Escreve mais. Sim, mas qual que é o próximo passo? E isso eu não tô nem mencionando o speaking, que é uma habilidade tão ignorada, vamos colocar assim, em um curso gravado. Por que você faz com o speaking? Quem avalia as tuas respostas? Quem vê como você tá respondendo? Você não tem ninguém para fazer isso. Então você começa a falar, você segue uma dica aqui, uma dica acolá, só que você nunca vai ter noção nem ideia de se aquilo está sendo efetivo ou não. E aí, isso vai te obrigar a ir lá fazer as provas antes de saber sua nota, porque você não tem a menor ideia se está dando certo ou não. E provavelmente, talvez tenha acontecido com você. Você foi lá e aí tu não conseguiu tua nota. Então, são essas as maiores causas de não atingir a nota no IELTS, né? Se você se identificou com alguma dessas coisas ou com mais de uma, a verdade é que até o dado momento você nunca teve um plano. Você nunca teve alguém alinhando sua preparação com seu objetivo, levando em consideração suas dificuldades, levando em consideração sua nota-alvo. Tá, Evelyn, e agora? Eu entendi, me identifiquei. O que eu faço para sair dessa situação?
Agora nós temos que pensar num plano de recuperação. Afinal de contas, você depende dessa nota do IELTS para algum objetivo no exterior. É validar o diploma como enfermeira para poder atuar, é conseguir uma bolsa de mestrado, conseguir um visto para trabalhar no exterior. Tem alguma oportunidade te esperando e tu precisa dessa nota. Partindo desse pressuposto, vamos montar um plano de recuperação. Pega um papel e caneta aí para anotar, para você ver o que você vai ter que fazer a partir de agora. Primeira coisa, você precisa de um diagnóstico real da tua nota. Você precisa entender o porquê você tirou aquela nota. Não é a nota que você tirou, mas o motivo atrás dele. Poxa, eu tirei um 5 no speaking. Legal, o que me fez tirar o 5 no speaking? Eu fiquei nervoso? Eu cumpri o critério? Eu sabia o que eu estava fazendo? Sabe? Você precisa dessas respostas. Isso são para todas as habilidades. Correção. Uma coisa que muita gente vai falar, tá? Que tirou 5 porque não usou palavras avançadas o suficiente. Não é só isso que o IELTS avalia. Não é só isso que o IELTS está avaliando. Tem várias coisas por trás. Então, primeiro, busquem saber exatamente o que a nota está avaliando, para depois vocês partirem desse ponto e terem um diagnóstico de realmente entender o que aconteceu. O segundo você precisa entender quais são os erros que você comete. Você entendeu o motivo, agora você precisa entender os erros que você costuma cometer. Toda pessoa tem um padrão de erros. Às vezes você nunca percebeu isso, mas todas as tuas redações têm o mesmo padrão de erro. Repara só. Tu tem as mesmas dificuldades na argumentação, ou tu tem a mesma dificuldade para escolher os dados, ou tu tem a mesma dificuldade com o vocabulário, ou você tem a mesma dificuldade para administrar o tempo. Você sempre tem dificuldade no mapa do listening. Você tem dificuldade com true false not given. E aí você não percebe que essas dificuldades acabam, às vezes, listening reading, deixando 5 pontos na mesa, 6 pontos na mesa. Que são pontos que, convenhamos, fariam uma diferença absurda na sua nota. Em speaking write não é tão palpável, mas acontece a mesma coisa. Então, identifique os erros, identifique aquilo que te puxa para baixo. E depois, a gente precisa de uma estratégia baseada na sua meta e no seu prazo, tá? Não adianta você estudar igual para Band 5 e para você tirar Band 7. São coisas diferentes. Se você hoje tem uma nota, sei lá, 4,5 e você precisa de um Band 5, seu estudo vai ser bem diferente de uma pessoa que está no 4,5 e precisa de um 7. Às vezes você está dando o mesmo caminho. E é por isso que não está te levando ao resultado. Então, a gente precisa de uma estratégia que seja realmente baseada, factível, possível, para a tua meta de prova, teu nível, tua dificuldade e teu prazo que tu pré-estabeleceu para isso, tá? Isso é uma coisa muito importante, tá? Porque às vezes tem algumas promessas que falam assim: você vai conseguir a nota em 2 semanas, você vai conseguir a nota em 2 meses e não sei mais o que. Só que isso depende do ponto de partida, isso depende das suas dificuldades, são dificuldades fundamentais e principalmente da nota que você precisa. Horas. Se você tá no B1, B2, precisa de um 6, é uma coisa. Se você está no B1 e precisa de um 7,5, é outra coisa completamente diferente. Então, tenham essa maturidade de perceber como as coisas são diferentes e não cair nesse tipo de promessa. Existem alunos meus que conseguiram passar em coisa de um mês, em 2 meses? Sim. Mas não foi assim, milagre. Eles conheceram a prova agora, milagrosamente eles tinham um nível ruim e tiram um 7. Não. Foram pessoas que tinham um nível bom, já, tá? Já vinham estudando, mas faltavam ajustes. Por isso eles conseguiram em pouco tempo. Então, sejam realistas também com o prazo de vocês. É óbvio que você ter correção, você ter um caminho feito para ti, você saber esses dados que eu falei para você saber um diagnóstico, você saber os erros que você comete, a gente consegue encurtar muito o caminho, porque você não vai perder tempo repetindo o erro. Entende? E é justamente isso que eu faço na minha mentoria. Eu pego basicamente os alunos que já reprovaram, alunos frustrados, alunos que estudaram sozinhos, que vieram de cursos gravados, ou de professores de inglês que nunca tiveram um preparo técnico para a prova, e eu reconstruo essa preparação do zero. Então eu vou entender o que aconteceu, qual é o ponto que exatamente a gente precisa corrigir, montar um plano de estudos baseado nesse diagnóstico que é feito logo na primeira semana, para a gente atacar os pontos que precisam ser atacados, e eu acompanho e oriento meus alunos até que esse resultado venha. A reprovação, gente, ela não significa incapacidade. Significa que você estava estudando da maneira errada, da maneira que não ia te tirar resultado. E isso é um problema que tem solução, que dá pra gente resolver. Eu espero que esse vídeo tenha trago clareza pra ti.
E esse era o meu grande objetivo com esse vídeo. Então, se fizer sentido pra ti, comenta aqui embaixo. É uma ótima maneira, é a única maneira, na verdade, de eu saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, enfim. E se por um acaso você fez a prova, não conseguiu tua nota, tu tá com prazo e tu quer conseguir essa nota o mais rápido possível, tu percebeu que tu tá perdido e decidiu ter uma ajuda especializada pra isso, tem o link aqui na descrição que basta você clicar lá que você vai conseguir conversar comigo e eu vou te mostrar os próximos passos para que a gente consiga diagnosticar o que tá travando sua nota e, de fato, resolver. Até o próximo vídeo.